Fala pessoal, tudo beleza? Mais uma questão da nossa prova, o nosso simulado Perspectiva para o CBMERG. Olha o que ele diz, questão 8. Durante muitos momentos na estrada, Milena foi ultrapassada por outros veículos que trafegavam em alta velocidade, sempre acompanhando a aproximação deles através dos espelhos laterais. Indique se o retrovisor externo é um espelho côncavo ou convexo. E sabendo que a distância focal desse espelho é de 30 centímetros e que a imagem observada possui 3 centímetros de altura, determine a redução linear proporcionada por esse espelho. Então, a primeira coisa que ele quer saber é se é um espelho côncavo ou convexo. E aí você precisava da teoria de espelhos, né? Se a imagem está direita e reduzida, né, e menor, ele só pode ser um espelho convexo. Só o espelho convexo faz isso. E aí seria bacana você construir um esquema, né, representativo, né? Então, eu poderia fazer algo desse tipo. Colocaria algo assim, como se fosse o meu objeto, né? Eu posso traçar essa estrutura, fazer aqui o meu espelho, né? Vamos botar assim, como se fosse o meu espelho convexo. Vou subir um pouco mais ele para ficar melhor de traçar os raios, tá? Então, vou botar ele aqui em cima. O foco e o meu antifoco lá. E aí, repara, todo raio que entra paralelo, ele entrou paralelo, sai passando pelo foco. E aí, como é que eu vou fazer isso, né? Se ele sai passando pelo foco, mas é um espelho convexo, a projeção dele sai passando aqui pelo foco e o raio é espalhado lá para cima, tá? Aí eu tenho um outro raio especial. Todo raio que atinge o centro óptico, né, do meu espelho, e aí a gente pode ter que tomar cuidado para não desenhar isso aqui torto, né? Vamos lá. Todo raio que atinge o centro óptico do meu espelho, ele sai com o mesmo ângulo de inclinação. Se eu disser que aqui é θ, ele sai com o ângulo θ. E aí se eu fizer a projeção dele lá para dentro, tá lá o meu raio. E aí repara, olha o lugar que eles se encontraram, né, esses dois raios. Então é aqui que se forma a minha imagem, tá? Então aqui tem o meu objeto e a minha imagem. Você repara, a imagem está direita, né, porque ela está no mesmo eixo do objeto, ela está menor e ela está lá dentro do meu espelho, né? Então a gente diz que é uma imagem virtual, tá? Se isso é muito doido aí na sua cabeça, né? Se você está dando uma viajada nisso que eu estou te falando, é interessante você não deixar de observar as nossas aulas de ótica, onde a gente discute todas as construções das imagens, os tipos, como isso funciona, tá bom? Mas agora vamos lá, né? Pode parecer nesse problema que estão faltando dados, né, para você calcular, mas tem uma equação que é muito importante para a gente, que é a equação do aumento linear. A equação do aumento linear, ela é dada por I sobre O. Ou seja, o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto. Aí você pode estar imaginando que está faltando dados mesmo assim, porque ele fala que a distância focal, né, ele dá o foco, ele diz que é de 30 centímetros, né? Isso aqui 0,30 metros, a gente cancela esse cara, e ele diz que o tamanho da imagem é de 3 centímetros, né? A imagem lá observada no espelho. Isso aqui vai ser 0,03 metros. Aí você pode olhar para isso e falar assim, pô, ainda está faltando dados. Mas se você olhar lá na frente, na tabela, ele disse que as dimensões do carro são comprimento, largura e altura. A altura é o tamanho do objeto. E se você olhar lá na frente, ele diz que ele tem uma altura de 1,5 metros. Portanto, daria para você fazer, vai ficar a imagem 0,03 dividido por 1,5. Você conseguiria resolver isso, tá? E aí, se você fizer essa conta, vai dar 0,02. Ou seja, o aumento linear, ou redução, né, no nosso caso, 0,02. O que significa isso? 0,02, ele garante para você que isso aqui é aproximadamente 2% do tamanho real. Então, do tamanho real. Portanto, o que significa isso? Quando você está olhando no seu espelho retrovisor, nesse caso aqui do exemplo que a gente está fazendo,
Observar um veículo com 3 centímetros de altura ali no teu espelho, pequenininho, significa que ele está com 2% do tamanho dele na verdade. Ou seja, o tamanho dele é de 1,5 metros. Se você fizer uma regra de 3, você vai ver que realmente isso aí, os valores estão batendo, portanto, você chegou onde você precisava. Lembrando que essa equação é muito importante, tá? Muitas vezes, apesar do nome dela te induzir meio que ao erro, né? Fala de aumento linear, você pensa que está sempre aumentando de tamanho, pode ser referente à redução linear também. Aproveitando para lembrar uma equação muito importante, que é a lei de Gauss, né? Você usa bastante ela aí também. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu costumo mostrar para os meus alunos, né? Arrumando isso aqui, ela fica de um jeito que é um produto pela soma. P', P mais P'. E aí é mais fácil de resolver os exercícios com ela desse jeito. Nesse caso, a gente não precisou fazer uso da lei de Gauss. O aumento linear resolveu. Mas é importante que você tenha essa equação na cabeça também. E não deixe de treinar e praticar os raios fundamentais, tá? Para você trabalhar não só com espelho, mas para trabalhar com lentes também. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço e até as nossas próximas questões do simulado já está quase acabando. Aqui nesse vídeo a gente vai deixar na descrição o link do simulado para você conseguir pegar caso você não tenha, né? E o link das nossas turmas, as presenciais e online, caso você queira ser nosso aluno aqui do Perspectiva e estudar conosco para o seu concurso. Um grande abraço e até os próximos vídeos.